Podemos nos sentar para um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos iniciando juntos esta Semana Santa, a Semana Maior, que se enfoca liturgicamente naquilo que é o centro da nossa fé. O marco principal daquilo que nós acreditamos. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. A liturgia dessa semana é uma verdadeira montanha-russa de acontecimentos e de emoções que os acompanham. São os pontos mais altos da vida de Jesus, mas também os pontos mais baixos, aquilo que mais causou sofrimento na sua vida e na vida também dos seus discípulos. E hoje a liturgia, esse domingo de Ramos, é como se fosse uma grande prévia daquilo que nós vamos viver. Nós escutamos os acontecimentos da Quinta-feira Santa e da Sexta-feira Santa e também uma parte do sábado, aqui neste longo evangelho que nós acabamos de escutar. Desde a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, o que nós celebramos lá no momento da procissão, até a sua trágica saída de Jerusalém até o Calvário, o Gólgota. O ápice da boa fama de Jesus, com o povo que o acolheu com os ramos, como se fosse o seu rei, como se fosse o filho de Davi, o descendente de Davi, mas também a traição de um dos amigos de Jesus, um dos seus apóstolos, que o levou à condenação, à humilhação, à morte. A Semana Santa é para a gente um tempo especial, é a maior semana da nossa religião, e é um tempo especial de acompanhar Jesus, de olhar para Jesus e de recordar tudo aquilo que Ele fez por nós. Recordar também que nós somos chamados a acompanhá-lo neste caminho. Parece óbvio o que eu estou falando, mas não é. Porque todos nós estamos muito acostumados em sermos os protagonistas da própria vida. É ou não é? Ao longo do nosso dia a dia, com o que nós nos preocupamos sobretudo? Com a própria vida, com a coisa que eu tenho que fazer, com quem eu preciso cuidar, com o que eu vou comer. Desde as coisas mais básicas até as maiores preocupações da nossa vida. Nós estamos acostumados a viver uma vida centrada em nós mesmos, naquilo que nós somos, que nós precisamos fazer, viver, sofrer, cuidar e etc. E nós vivemos a nossa vida, então, sendo os protagonistas e esquecendo que, na verdade, o grande protagonista que está do nosso lado é o próprio Senhor. Ele é um protagonista das nossas vidas. Mas a gente traz o Senhor como o ator coadjuvante, né? E no nosso dia a dia, as nossas orações são basicamente: obrigado, Senhor, por isso, por aquilo, me ajuda, Senhor, me acompanha, Senhor, me abençoa, Senhor. Vou fazendo com que Jesus seja o companheiro do meu caminho. E também que seja assim. Está bem, obviamente. Mas nós esquecemos que somos nós aqueles que acompanhamos Jesus no seu caminho. Nós somos os discípulos de Jesus, e não o contrário. E o discípulo é aquele que segue o seu mestre no caminho que o seu mestre faz. A Semana Santa, então, é para nós, católicos, o momento de recordar que, se bem eu sou o protagonista da minha vida, eu sigo alguém que é um protagonista maior do que eu. Eu sigo a Jesus. E por isso a Semana Santa é um tempo em que a liturgia é sempre assim, mas de modo especial a liturgia se centra muito na pessoa de Jesus e naquilo que Jesus fez e sofreu por mim. Nesta semana eu lembro que Jesus é o grande protagonista da história. Ele é o ponto de mudança na história da humanidade. Ele é aquele que veio
e se encarnou, passou tudo o que passou para nos salvar. Ele vive a sua paixão, a sua morte e a ressurreição por mim, por minha família, por cada um de nós. Essa semana, então, é uma semana para a gente lembrar de fazer um pouquinho diferente. Se no meu dia a dia, na correria do ano, eu peço que Jesus me acompanhe e me abençoe e me ajude naquilo que eu vivo, essa semana eu posso fazer um pouquinho diferente, que vai me fazer bem. Eu paro um pouco o que eu estou fazendo e tento acompanhar Jesus. Nessa semana, nós somos chamados a acompanhar Jesus. A liturgia dessa semana é uma liturgia muito bonita, minha gente, muito rica. Se você vier tocar uma missa na segunda-feira, na terça, na quarta, vocês vão ver todo o caminho que Jesus faz até chegar no Tríduo Pascal. E se bem que o Tríduo Pascal não é missa de preceito, eu quero convidar vocês especialmente que participem dele. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Participem dessas liturgias. O Tríduo Pascal é uma única liturgia que começa na quinta e termina no sábado. A sexta-feira é o único dia do ano em que não tem missa. Não existe a transubstanciação. Nós comungamos, mas o corpo e o sangue de Jesus já estão ali consagrados, né? Nas hóstias. O padre não transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. O único dia do ano em que isso não acontece é a Sexta-feira Santa, para mostrar que Jesus ali se entregou verdadeiramente por nós e está ausente liturgicamente naquele dia. Mas ainda assim nós comungamos, porque esse é o sentido da Eucaristia. Ele se entrega por cada um de nós, para dar vida para cada um de nós. O convite dessa semana é deixar um pouquinho de lado, na medida do possível, obviamente, a minha vida, as minhas preocupações, os meus afazeres, por isso que é feriado, né? Para que eu acompanhe Jesus, para que eu consiga dedicar tempo para acompanhá-lo. E nessa semana, então, nós possamos, de maneira especial e especialíssima, nos colocarmos no papel dos discípulos, que na Quinta-feira Santa se reuniram com o Senhor para a sua ceia. Que na Sexta-feira Santa estavam ali acompanhando o Senhor no caminho ao Calvário, ao pé da cruz. E que no Sábado Santo, naquela vigília pascal, naquela madrugada, de sábado para domingo, se alegraram por saber que o Senhor ressuscitou. Assim seja. Fiquemos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai,